Vamos de novo, rapidinho. Vamos lá. Deixa a irmã, eu quero ela aprender aqui, rapidinho. Vai lá. Do 2 ao 4? 2 a 6. Começa do 2 até o 6. E me perguntou: que vez? Respondi o olho e ele. Ah, não consigo. Um candelabro. Aí, continua. Não. Continua então, irmã. Pode continuar. Me perguntou, que vez? Respondi, óleo e ele candelabro todo de ouro. E um vaso de azeite em cima, Vaso com de as azeite. suas 7 lâmpadas Aham. e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, Certo. que estão em cima do candelabro. Continua. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me O o que que o anjo anjo que respondeu? falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prossegui ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. A Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então azeite significa o quê? Espírito e Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então azeite significa Espírito Santo. E o que significa o vinho, gente? Quando a gente está na Santa Ceia, a gente bebe o vinho simbolizando o quê? O sangue de Jesus. É isso que a Bíblia fala. Então azeite significa o quê? O Espírito Santo. E o vinho significa o quê? Então o texto está dizendo que, a despeito da fome espiritual, a obra do Espírito Santo era aplicar o sangue de Cristo a corações sinceros que deveriam prosseguir. Então, queridos, este símbolo se estende ainda ao povo de Deus, que deveria ser protegido da corrupção e fome da palavra de Deus. Então vamos para o próximo selo, capítulo 6, versos 7 e 8. Próximo selo. Próximo selo. Vamos agilizar para a gente ir. Quarto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 7. Quando, eu vou ler. Quando o cordeiro abriu qual selo? Ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo, qual cor? Amarelo. E o seu cavaleiro, qual era o nome do cavaleiro? Sendo chamado de? E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras. Das feras? Das feras da terra. Qual era a cor do cavalo? Amarelo. E qual era o nome do cavaleiro? Norte. Você sabe que quando uma pessoa amarela é porque ela está o quê? Pálida. Não é isso? Ela está o quê? Doente. Aqui apresenta um período da história da humanidade em que, infelizmente, a igreja estava doente, estava corrompida com as doutrinas erradas. É um período onde, queridos, infelizmente, em nome da igreja, a igreja, em nome de Deus, matavam os fiéis. A própria igreja matava os fiéis. A igreja de Roma foi um período é o mesmo que compreende a igreja de Tiatira. Quando eu falei para vocês, em um período compreendido chamado Idade Média. Quantos lembram ontem? Idade Média. Esse período da Idade Média foi um período que, infelizmente, a igreja de Roma, a igreja católica, ela matava pessoas em praça pública. Quem era contra os dogmas? Quem era contra as doutrinas? E, inclusive, o próprio Papa João Paulo II, alguém já ouviu falar nele? Papa João Paulo II. Ele, no ano de 2014, pediu desculpa para toda a humanidade pelo que a Igreja Católica fez nesse período na Idade Média. Gente, infelizmente, a Igreja Católica, em nome de Deus, matava as pessoas que se levantavam contra ela. Acredita nisso? E é por isso que a própria profecia bíblica, Apocalipse, falava desse período. Falava que essa seria uma igreja doente, uma igreja que teriam trevas espirituais. E ainda falava aqui, ó, ainda fala aqui que era um cavalo que cor? Amarelo. E que esse cavaleiro tinha o nome de morte.
porque matava os fiéis de Deus. Vamos para o próximo, o quinto selo. Quinto selo. A partir do quinto selo, nós não temos mais cavalos nem cavaleiros. Mas a partir do quinto selo vai apresentar uma linguagem literal, que diz, verso 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Literal não, perdão. Estou confundindo com o sexto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Aqui, amigos, está apresentando João vendo as pessoas que morreram nesse período da Idade Média. Ok? Mas ele não estava vendo almas aqui, porque a Bíblia, inclusive, não concorda com esse aspecto de alma. É apenas uma visão simbólica. Verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse período aqui compreende um período onde houve um resgate da verdade, mas que infelizmente ainda haveriam perseguições. É uma ampliação do período da Reforma Protestante com um camarada chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero não foi morto pela igreja, porque ele fugiu. Ele fugiu. Mas haviam outros adeptos de Martinho Lutero que, por causa que pregaram contra a Igreja Católica Romana, infelizmente foram o quê? Mortos. Essas pessoas foram chamadas de valdenses, huguenots e muitos outros. Vamos para o sexto selo. Sexto selo é o que está... Nós estamos no sexto agora. Sexto, é isso. Verso 12. Verso 12 agora. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E sobreveio o que, igreja? Terremoto. O que sobreveio? Terremoto. Grande terremoto. O que mais que aconteceu? O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aqui está tratando, queridos, de um período onde os sinais já apresentariam o fim dos tempos. Um período onde haveria a pregação sobre a segunda volta de Jesus. E aí a gente lembra da igreja que, se eu não me engano, de Sardes, que era justamente um período em que se começou a pregar sobre a volta de Jesus, onde houve um grande terremoto. Você pode pesquisar na internet qual foi a data que as estrelas começaram a cair. Qual foi a data em que o sol se escureceu durante um dia, onde um dia ficou tudo escuro, porque o sol não apareceu. Pesquisem, em todo o livro de história vai apresentar que isso aconteceu. E a Bíblia já profetizava isso. Já profetizava isso. Se você for, inclusive, na página da revista aí, vai na página da revista 21. Acho que é 21, deixa eu ver. Isso, 21. Na sexta pergunta aí. Aqui vai mostrar aqui, ó, na letra A, B, C e D, que houve um grande terremoto em Lisboa, Portugal, em 1º de novembro de 1755. Pesquise isso. O sol se tornou negro como um saco de crina na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, 18 de maio de 1780. A lua se tornou como sangue na Inglaterra, Nova Inglaterra, Estados Unidos, em maio de 1700, tudo no mesmo dia. Da lua e do sol, na verdade. E letra D, as estrelas do céu caíram pela terra, no dia 13 de novembro de 1833, tudo no período do sol. Aqui nós estamos dando início, queridos, aos sinais onde Cristo havia falado que quando essas coisas acontecessem, ele estaria perto de o quê? Perto de voltar. Perto de voltar. Então, o sexto selo, queridos, é justamente o período em que nós estamos vivendo. Olha para mim. O sexto selo é o período onde nós estamos vivendo. E Jesus está perto de abrir o sétimo selo, para voltar com poder e grande
poder e grande glória. E para a gente concluir, o sétimo selo diz o seguinte. No sétimo selo, capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve o quê? Capítulo 8, verso 1. Vamos lá? Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, o que aconteceu? Houve silêncio no céu. Quanto tempo? Cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tocou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para. Aqui diz que em um período de meia hora houve o quê? Silêncio no céu. Por que o céu vai ficar em silêncio? Sendo que o céu é um lugar onde há música, os anjos ficam louvando ao Senhor. Por que agora a Bíblia fala que vai haver silêncio no céu? A Bíblia diz em Mateus 25:31 que haverá um tempo que quando vier o Filho do Homem, todos os anjos vão vir com Jesus. Ou seja, o sétimo selo está falando da volta de Jesus. E por que vai haver silêncio no céu? Porque os anjos estarão vindo para a terra. E não vai ter ninguém no céu. Se os anjos vão estar vindo com Jesus aqui para a terra, o céu ficará em silêncio porque estará vazio. Não ficará um anjo sequer, pois todos virão com poder e grande glória com Jesus. E esse período de meia hora, a palavra de Deus diz que um dia, para Deus, é como se fosse um ano profético. Então você pode contar, fazer as contas. Se um ano equivale a quantos... Se um dia equivale a quantos anos? Um ano? Um ano tem quantos meses? 12 meses. Tentem calcular junto comigo. 12 meses. Certo? 12 meses. Se a gente pega 12 horas é a metade de um dia, certo? Um dia tem quantas horas? 24. Meio-dia é que horas? É 12 horas. Então, se a gente fazer esse mesmo cálculo de acordo com o ano, 12 horas significa 6 meses. Raciocina comigo. Se tiver difícil, vá para a página do livro. Está na página 21. Está na página 21 aqui. Certo. Vamos agora dividir a 12 horas. 12 dividido por 2. 6. Então, se 12 horas equivale a 6 meses, 6 horas equivale a quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Sim? 3 meses. 2 horas equivale a quantos? Um mês. No final de tudo, queridos, meia hora nesse cálculo, meia hora, sendo que um dia equivale a um ano para Deus, no final de contas, meia hora equivale a uma semana, 7 dias e meio. Então a palavra de Deus está dizendo que vai haver silêncio no céu durante quantos dias? Uma semana. Esse processo da vinda de Jesus do céu para a terra vai durar quanto tempo? Uma semana. E durante essa uma semana acontecerá algumas coisas na terra que você vai comprovar amanhã, quando nós estudarmos sobre as 7 trombetas. Você quer saber, sim ou não? Sim? Então, nós vamos aprender. Fique em pé para a gente. Então, quantos querem estar preparados para a volta de Jesus? Levante a mão e diga amém. 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 Quantos estão querem aprender mais? Levante a mão e diga amém. Amém. Traga a sua revista, a sua Bíblia amanhã e vamos orar. Oremos. Santo Deus, agradecidos estamos pela